Ô, Wanda, por que Dá se escreve com D? Me responde essa aí. Outra coisa que infelizmente costuma ser bastante comum na comunidade é a fetichização de personagens LGBT na maioria dos vídeos. Trazendo um estereótipo nos primeiros anos que a comunidade explodiu, como o Uvo Cat, que é um estereótipo que os gays são sempre submissos, usam rosa e outras características que o tornam mais femininos, e deixando entre aspas, mais claro que são gays. Sendo que isso não é e nunca foi necessário para identificar se alguém é gay ou não, sendo um estereótipo bastante ruim de passar em histórias de gacha onde o público em sua maioria são crianças, que ainda estão aprendendo sobre várias coisas, e como consequência, acham que uma coisa é de um jeito porque viram nessas histórias, sendo que é completamente o contrário. Às vezes me pergunto, por que me coloco nesse tipo de situação? Gacha It é um estilo de vídeo nojento presente na comunidade gacha, onde retrata conteúdo inadequado numa comunidade onde a maioria delas é composta por crianças. Se você acha que o mais assustador é que crianças estão e podem encontrar esse conteúdo para assistir, algumas delas são quem criam esse tipo de conteúdo. Não preciso dizer que se vocês encontrarem esse tipo de conteúdo, denunciem. Não podemos deixar que esse tipo de conteúdo continue se propagando desse jeito. Houve uma reportagem que ocorreu aqui no Brasil, onde alertavam os pais sobre os perigos de certos aplicativos, e Gacha Life foi citado como um exemplo desses aplicativos, que parecem inocentes, mas que se explorados mais a fundo, pode ser encontrado um lado mais sombrio. Na reportagem, uma senhora acabou encontrando sua sobrinha de apenas 9 anos, fazendo histórias inadequadas no aplicativo Gacha Life. Essa reportagem me lembrou bastante as épocas que outras coisas também eram bastante julgadas de forma similar, como Yu-Gi-Oh sendo famoso entre aspas, baralho do diabo. Só que infelizmente, nessa reportagem, eles tinham um ponto de dar um alerta para os pais, já que como vimos um tempo atrás, realmente pode acontecer da criança encontrar e ser influenciada por esse tipo de conteúdo. Leme 77 foi um enigma que acabou ficando popular o suficiente a ponto de sair da comunidade gacha e youtubers fora do nicho fazerem vídeos sobre o assunto. Uma das pessoas que marcou esse enigma foi o gachatuber Nathan Gacha, que fez vídeo antes mesmo do enigma começar de verdade. Ele fez 2 vídeos na época e um vídeo sobre o que aconteceu com o enigma anos depois que tudo esfriou, já que um tempo depois que o enigma estava no ar, Leme 77 sumiu, tirando do ar todos os vídeos sobre o enigma, e as únicas formas de ver esses vídeos, prints e outras informações, são em canais como o do Nathan Gacha, ou de outros gachatubers que fizeram vídeos sobre o assunto, enquanto tudo ainda era novo, e ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Recomendo você assistir os vídeos do Nathan Gacha caso queira saber de mais informações e ouvir desfecho dessa história. O que o Nathan Gacha teve que passar não foi brincadeira, um efeito manada que foi causado à base de rumores e mentiras. Ana Stories é um canal de gacha bastante popular, a qual em sua grande maioria, faz vídeos de dublagem. Anos atrás, ela se envolveu em uma treta com um youtuber chamado Breno, que fez uma crítica ao conteúdo dela, que realmente era bem duvidoso, pelo menos em questão das thumbnails.
A treta ficou tão grande que o Breno levou um strike. Um amigo dele também acabou entrando no meio quando não tinha feito nada além de fazer apenas uma brincadeira sobre o conteúdo da Ana, e o Breno também recebeu comentários desnecessários em coisas que nem eram para ser levadas a sério. Irei deixar os vídeos sobre o assunto na descrição. Observando o canal da Ana Stories hoje, parece que não muita coisa mudou. Tem algumas thumbs que chamam a atenção aqui e ali, mas nada tão explícito quanto os vídeos que o Breno citou no vídeo dele. Gacha Disney foi uma gachatuber que se envolveu em polêmica, pois utilizava de gore e thumbnails apelativas para chamar a atenção do público, que em sua maioria é infantil. Porém, o conteúdo de Gacha Disney não era de nenhuma forma infantil pelas thumbnails que fazia. Ela também supostamente apoiava o chip de dois personagens do filme Turning Red, que um deles era maior de idade, com a protagonista do filme que tem 13 anos. Ela tentou se justificar em um vídeo deletado, que um dos personagens, na verdade tinha entre 13 a 16 anos, e não mais de 20, como todos estavam dizendo. Só que o público não comprou essas desculpas e todas as outras que Gacha Disney estava tentando fazer para defender seu conteúdo apelativo. Todos pensavam que esse era o fim, mas Gacha Disney desapareceu com seu canal, e logo tentou voltar com outro chamado Exalce, que foi deletado logo depois. Pesquisando mais sobre esse vídeo, acabei descobrindo o terceiro canal de Gacha Disney, que se chama Scary, e olhando as thumbnails, realmente são bem similares. Não deem hate ao canal. Olhando as thumbnails mais de perto, parece que Gacha Disney aprendeu sua lição, fazendo thumbnails mais aceitáveis sobre assuntos que estão em alta, como a série Luva Boss. Senhorita Mizuki é um canal de uma popular gachatuber com quase 800 mil inscritos, que se meteu em polêmicas por seu conteúdo questionável, sendo um deles vídeos de 24 horas, com temas bastante apelativos, que já mostrei no vídeo passado, que são as trends de 24 horas. E que com todo carinho, peço que vocês vão lá assistir e dar uma força se não foram ainda. Além do conteúdo questionável de 24 horas e outros, também teve um vídeo onde ela criticava as pessoas que não gostavam dos seus chips yaoi, sendo alguns deles bastante questionáveis a bizarros, incluindo até mesmo pessoas reais sendo chipadas, como os youtubers Saiko e Ícaro, que já sofreram com isso das pessoas chiparem eles, tanto que a namorada do Saiko acabou sendo chegada por um chip que nem existia. E se você ousasse discordar da Mizuki, segundo as palavras dela no final do tal vídeo, além de mandar você se lascar, você ainda é chamado de homofóbico por não gostar de tais chips. Ponto final. Atualmente o canal da Mizuki funciona normalmente, e mais uma vez, devo lembrar para não mandar hate ao canal, já que é uma antiga polêmica. Esse foi um vídeo de um canal de Storytime que eram bastante populares antes. Esse vídeo contava a história de uma garota que se viciou tanto no jogo Gacha Life, que começou a até mesmo se vestir como um dos personagens do jogo. O vídeo havia sido reagido por gachatubers e outros.
O vídeo foi bastante zoado pela história ridícula e o vídeo original parece ter virado Lost Media, já que o link onde supostamente deveria estar, não está mais disponível. Decidi colocar os dois juntos, porque se tratam de comunidades pertencentes ao Reddit. r/Gacha Life Cringe é literalmente tudo de ruim da comunidade gacha em um subreddit só. Não existem posts que exatamente se salvam nesse subreddit. Mas em um resumo, é a comunidade nos olhos de uma pessoa que realmente odeia gacha e só vê tudo de ruim, mas nesse caso, ele está certo, e esse subreddit só mostra tudo de ruim da comunidade. Enquanto r/Wasted Gacha Talent é um subreddit bem similar ao Gacha Life Cringe, só que a diferença são que as pessoas que fazem esse conteúdo questionável, em sua maioria, sabem editar e desenhar, desperdiçando seu talento para fazer conteúdo questionável e impróprio para os jogos de gacha, que tem um público infantil em sua maioria. Se forem visitar esses subreddits, recomendo cautela, já que há conteúdo questionável, mesmo que censurados por usuários do Reddit que fazem as postagens. Então, escolham o seu veneno, senhoras e senhores, tomem cuidado no que vão escolher. Isso foi um estilo de vídeo onde gachaites matavam e torturavam Lune pela censura de cores no Gacha Club. É um estilo de vídeo bem difícil de achar atualmente, e que passa um sentimento de vergonha alheia e comédia, oposto do que o tom sério entre aspas, ameaçador, que os gachaites queriam passar. Mesmo alguns deles sendo piadas. Esse foi um estilo de vídeo popularizado pela comunidade de animação e animation meme. Mesmo não sendo popular na comunidade gacha, consistia em garotas, e em raros casos, garotos, se obcecarem tanto com um personagem que se consideram namorados ou namoradas desses personagens, que em sua maioria são fictícios, não querendo que outras pessoas digam que são namorados ou namoradas desses personagens. Só que, nesse caso, a pessoa que alguns desses usuários de gacha estavam se shippando era com o criador dos jogos de gacha, Lune, que para aqueles que não sabem, atualmente tem 31 anos de idade e é uma pessoa real. Mesmo que esses vídeos tivessem saído anos atrás, ou sejam em sua maioria, piadas, ainda não deixa de ser esquisito se shippar com um cara de 31 anos de idade. Traduzido do inglês, A Canibal da Aula de Culinária, foi um mini-filme de gacha que se perdeu com o tempo e supostamente pelo YouTube perceber que aquele conteúdo não era apropriado para a plataforma. Originalmente foi postado pela usuário Avce, em 28 de maio de 2019. O mini-filme contava a história de uma garota chamada Alice, que após perceber que sua amiga Julie atraiu ficando com as pessoas que faziam bullying com ela. E como uma vingança, ela começou a paquerar o garoto que Julia gostava, e desde aquele dia, a vida de Alice se torna um inferno, sofrendo bullying extremo como cortarem seu cabelo e a machucarem, pessoas aleatórias a odiarem, e o garoto que ela considerava amigo a abandonou. Então em uma das aulas de culinária, ela perde todo o controle e mata todos que a machucaram, e a Julie que uma vez a considerou amiga também estava no meio, comendo parte de seus corpos enquanto ela os mata um por um. E no final, ela oferece uma torta com o resto dos alunos que ela matou a um dos professores que Alice tinha um crush, também o matando quando ele fala sobre as ações de Alice, que após o matar, percebe o que fez e se suicida. Escutando tudo isso que te contei, você deve estar se perguntando como diabos algo desse tipo está presente na comunidade gacha, e como isso ficou no ar por mais de um ano. E eu te respondo que não faço a mínima ideia. Esse mini-filme de gacha supostamente foi encontrado pelo usuário Shadowbreaker, que já tinha prometido trazer o vídeo original antes, mas demorou um tempo para postar.
E segundo o único comentário, parece que sim, o vídeo é original. E se forem assistir, por favor, me escutem primeiro. Esse vídeo tem várias luzes piscantes, e se você for sensível, por favor não assista ou simplesmente baixe a velocidade do vídeo. O vídeo original, assim como o repost, não tem aviso sobre isso, além de outros assuntos sensíveis que estão sendo avisados na tela agora mesmo. Assistam com cautela. Eu juro pra vocês que havia alguma coisa sobre esse assunto, mas, ao pesquisar sobre recentemente, não consegui encontrar mais nada, então vou resumir o que eu lembro. Esse foi um canal que parecia ter tido um tipo de rixa com as pessoas que faziam vídeos de gacha, possivelmente de react, que deve ter causado polêmica por roubo de conteúdo. Infelizmente é tudo que sei ou lembro sobre esse assunto. Aqui usei a palavra supostamente, mas, sim, Lune teve mais de um exposed, sendo um deles sobre roubo e plágio de personagens. Alguns realmente parecem um plágio descarado, enquanto outros parecem ser apenas referências de outros personagens e até mesmo os nomes deles estão presentes no suposto roubo. Algumas coisas já são mais questionáveis, como a maneira que Lune desenhava os personagens, como um de seus personagens era uma sucubus, tendo 15 anos de idade, algumas tags inapropriadas para estar em um jogo infantil, como um dos personagens presentes fazia aniversário no dia 11 de setembro, e o anime preferido desse personagem era um bastante nojento e conhecido pelas razões erradas. Atualmente parece que Lune consertou grande parte dessas coisas, mas ainda assim, não deixa ser bastante questionável que ele tenha adicionado essas coisas para começo de conversa. Serei breve nesse tópico, já que é bastante autoexplicativo. Há bastante conteúdo fetichista em gacha, sendo um exemplo deles, fetiches em fezes e urina, que são os mais feitos nessa comunidade, incluindo outros exemplos como Vore. Também serei breve nesse assunto, já que também é bastante autoexplicativo. Infelizmente, não é de hoje que a comunidade gacha romantiza bastante alguns assuntos que não eram para ser romantizados, tais como sequestro e relacionamentos abusivos, que têm um final feliz em sua maioria, trazendo exemplos ruins para crianças que possam estar vendo esse tipo de vídeo. Ok, como falar desse cara sem vomitar até o que eu comi ontem? Jordi era um gachatuber que ganhou fama por motivos mais que errados, já que fazia vídeos sobre relações entre familiares, situações criminosas, e até mesmo gerontofilia, que se você não sabe o que é isso, sinto muito por ter que passar na tela o que é isso especificamente. Se você quer ver mais sobre esse assunto, deixo na tela vídeos de pessoas que falaram sobre ele, porque acho que tudo isso sobre o Jordi é passar algum limite do YouTube, além de também passar limites da minha sanidade, é claro. Sendo breve com esse assunto, basicamente são coisas de gacha feitas pelo TikTok. Como um exemplo vindo direto do título, algumas vezes acontecem colaborações entre outros criadores, mas também existem pessoas procurando pares para seus personagens, criando um tipo de RP nas colaborações do TikTok, podendo ser às vezes conteúdo impróprio para o público. Saimon X foi um youtuber antes popular quando o assunto era gacha.
Ele falava sobre algumas polêmicas e sobre outras coisas que estavam acontecendo na comunidade gacha, dentre outros assuntos do momento. Só que Simon simplesmente parou de postar vídeos depois de um tempo, e por consequência, algumas pessoas o deixaram de assistir, me incluindo, já que eu via os vídeos deles. Depois, eu acabei descobrindo que ele havia perdido acesso ao canal, mas, infelizmente, aquele não foi um dos únicos motivos que fez aquele canal cair. O youtuber Cypher expôs Simon como um aliciador de menores, sendo uma das vítimas dele, um dos amigos de Cypher. Isso me deixou bastante triste como uma pessoa que assistia ele, e para aqueles que também não sabiam da situação e apenas deixaram para lá, aqui está a conclusão. Gina que observa é um vídeo de estilo terror, onde um usuário conta sobre sua descoberta de um glitch envolvendo a personagem Gina, mostrando passo a passo como ativar tal glitch, e mostrando as coisas estranhas que acontecem no seu jogo após completar todos os passos. Honestamente, essa história me fez sorrir em nostalgia, pois, como cresci com conteúdo de terror nos anos 2010, me lembrou bastante essas lendas que você via em certos jogos na época. Put your hands in the air and move with the sound to the earthquake.